A gente vai iniciar agora o nosso quinto módulo do curso Afrobeat, uma linguagem musical e uma ferramenta de luta. Eu prossigo então com uma parte um pouco mais técnica desse trabalho, onde eu vou apresentar agora, da mesma maneira como eu apresentei os arranjos do Afrobeat, os arranjos tradicionais do Fela Kuti, criador do Afrobeat. Eu vou mostrar para vocês agora algumas grades que se referem a arranjos meus, a composições que eu fiz, tentando respeitar aquilo que sugere o gênero em termos de padrões de ritmo, de encaixe e de sugestões harmônicas e melódicas que esse gênero dá pra gente. Então, aqui vocês têm uma grade. Você pode ver aí na tela uma grade parecida com aquela que a gente viu nos arranjos do Fela Kuti no módulo passado. E no módulo passado eu discuti bastante a respeito de quais são as características do gênero, e aqui eu vou demonstrar como eu tentei utilizar elas a fim de, sei lá, criar uma nova canção que sugerisse, que desse ao ouvinte a percepção do gênero Afrobeat. Então vamos começar dando um play aqui na grade, e depois eu volto e comento algumas coisas então a respeito das escolhas que eu fiz para chegar nesse arranjo. Vamos lá. Então, o nosso arranjo foi tocado até aqui. Se o programa ele não está lendo o meu ritornelo, mas ele deveria voltar, ele deveria fazer essa frasinha em semicolcheias e voltar até essa nota longa aqui. Então, voltando lá do começo do arranjo. Perdão. Eu vou comentar então um pouco a respeito de como inicia a música. Eu tentei fazer no mesmo formato que costumeiramente o Fela Kuti usava para as músicas. Então ele vai ter uma introdução, uma pequena retirada de elementos para que a gente possa introduzir com bastante ênfase, com bastante ímpeto a parte dos sopros. A parte dos sopros é um mote melódico que depois vai entregar a gente para esse groove circular e cíclico que a gente construiu ali com os ritmos, né? Então a música ela começa aqui com uma guitarrinha e um baixo, ainda sem o restante dos elementos, e essa guitarra tem um fato interessante, Se a gente analisar esse primeiro pulso aqui, a gente não está em 4x4, portanto cada um pulso desse corresponde a uma semínima. Nesse momento a gente tem uma guitarrinha entrando no segunda semicolcheia, ela coloca uma pausinha logo no início do tempo. Então ela já nasce sincopada. 1, 2, 3, 4. E aí na segunda parte do ciclo, a gente tem ela dobrando essa primeira semicolcheia. Então ela toca a primeira e a segunda semicolcheia na mesma nota, o que dá um jogo rítmico super interessante. E é a mesma frase anterior, só que ao invés da pausa, com as duas semicolcheias. Achei que foi um mote rítmico interessante para eu construir a música em cima. Então, o ciclo da guitarra vai compreender esses 4 acordes. E aí ele começa de novo. Repare que aqui, ele vai começar de novo sem a primeira semicolcheia. Então, play para a gente ver como é que isso funciona. Opa, perdão. Tudo deba, tudo da, tudo da da da. Agora sim,
Nesse momento do arranjo aqui, vocês entram, vocês sentem então que entrou a minha baterinha, que está trabalhando junto com aquelas claves super tradicionais do Afrobeat. Eu incluí na música justamente então por ela ser assim uma coisa, um trademark, né? Uma marca registrada desse tipo de música. Aqui eu coloquei uma sugestão de batera para o baterista que vai tocar o arranjo. Eu não coloquei os chimbais, não coloquei os pratos, coloquei apenas um padrão de bumbo e caixa, que já representa bem as síncopas e aquelas dobras em tempos fracos, usando a caixa, que são bem peculiares do ritmo. Então, vamos lá aqui, a partir do momento que já está... E o baixo vem fazendo uma coisa interessante. O baixo ele está aqui, nesse caso, dando aquela ideia das vozes graves, super valorizadas pelo Fela Kuti, e tá fazendo uma espécie de jogo de pergunta e resposta, né? Tem uma respostinha rítmica aqui, ó, no final da linha de baixo, mas isso só durante a introdução, porque depois quando entra o groove completo da música, ele passa a assumir uma função um pouco mais rítmico-melódico, rítmico-harmônico. Então tudo em clima de introdução ainda, e eu vou fazer uma retirada de elementos daqui a pouco, que é para dar ênfase na entrada dos naipes. Lá vai. A gente já ouviu o naipe então, vocês viram como é que é a linha da melodia dos naipes. Repara que eu tenho aqui então notas longas, crescidas rítmicas, e a gente chega numa culminância aqui, ó, com um baita acordão, né? Vou tocar o acordão aqui para vocês. Com respostinha rítmica, né? Antes de passar para o próximo arranjo, eu vou deixar tocar um pouquinho então como ficou a partir do momento que entra o groove da música, né? Aquele molho, aquela engenharia dos ritmos nos instrumentos de base. Eu vou pôr para tocar esse momento da música sem que vocês estejam ouvindo o naipe, apenas então a base para demonstrar como ela se comporta ritmicamente. Você tem aqui, ó, várias semicolcheias e colcheias na linha da guitarra principal. Uma guitarra de acordes, que ela tem lugares super específicos onde ela entra no tempo, e a linha do baixo, peço para que vocês deem uma atenção super especial, porque foi bastante cuidadosamente escolhida essa linha de baixo, né? Então eu vou colocar aqui, vou retirar as vozes dos instrumentos de sopro para a gente ouvir só a base. Opa, perdão. Lá vamos nós. Opa! Esqueci de tirar a trompa. Vamos de novo. Sob essa levada, no futuro do arranjo, é onde vão acontecer os improvisos. Provavelmente é aí que se cantam os versos e onde se fazem as perguntas e respostas tão importantes para a música africana e para o Afrobeat. Então, isso deu uma ideia mais ou menos dessa música, e aí eu tenho uma segunda canção que eu arranjei para esse espetáculo, tentando me basear nessas características primordiais do Afrobeat. Então, vocês reparam que as duas grades que eu apresentei aqui para vocês, elas são grades um pouco menores do que aquelas que a gente viu nos arranjos do Fela Kuti, né? A banda que ele tinha à disposição era muito maior. Então ele teria provavelmente 2 saxofones tenor, 2 trompetes. Aqui no caso onde eu tenho a trompa, ele provavelmente usaria trombones e sax barítonos para ter as vozes graves. Eu também estou usando 2 guitarras a fim de demonstrar aquela engrenagem rítmica entre as guitarras, onde uma é mutada e uma é tocada mais ali no tchakananga, numa questão rítmica um pouco mais aberta dos acordes. A guitarra, que no nosso caso, no caso da minha banda, que também está inclusa nos espetáculos que vão acontecer aí durante a Semana Afro, a gente toca com um guitarrista só, por enquanto. Então esse arranjo aqui ele vai servir didático para a gente demonstrar, mas ao ser tocado ao vivo, a performance provavelmente vai ser... ele vai variar entre os arranjos da guitarra 1 e da guitarra 2.
Aqui nessa linha a gente tem o baixo. O baixo, ele inicialmente também faz só uma resposta rítmica e depois ele entra num groove mais consistente para a música. E novamente, bateria e claves. Vamos escutar esse arranjo e já já eu volto comentando o que torna ele um arranjo que respeita as sugestões do gênero Afrobeat. Aqui também teria um ritornelo que ia entregar a gente novamente a parte pesada do arranjo aqui, logo no comecinho do ataque dos naipes. Que seria aqui, né? Lá no final ele faria novamente essa frase como um elevare e tocaria novamente o mote melódico dos sopros. Então, voltando ali no começo do arranjo, a gente tem novamente uma guitarrinha elétrica tocando junto com claves, e aqui vale mencionar que eu inverti a ordem dessa dobra de semicolcheia nas claves. Eu demonstrei tanto nos arranjos do Fela Kuti como no meu arranjo anterior, Faltou Água, eu demonstrei a clave trabalhando na parte fraca do pulso, né? Então ela começava com uma pausa e na segunda metade do pulso ela tocava 2 semicolcheias. E aqui ele faz o caminho inverso, ele toca as 2 semicolcheias sempre na cabeça do tempo, o que também é funcional, o que também é compreendido dentro do gênero Afrobeat. Então vamos ouvir e repare que eu coloquei aqui também um grupo diferente dentro do ciclo, né? Geralmente está vindo grupos de 2 semicolcheias, eu coloquei um de 3, que acredito que dá um swing a mais, sobretudo no momento em que a pessoa estiver interpretando isso lá na percussão. Vamos ouvir um pedacinho. Batera. O baixo por enquanto fazendo respostas graves e entra groovando. Vamos ouvir aqui, ó, só a baterinha junto com essa linha de baixo, que eu acho que ficou bem ouro, espero que fique legal também com a banda. Ouçam. E a clave, né? A clave é bem tradicional do Afrobeat. Vamos ver como é que fica só esses 3 elementos. Adicionando a guitarra 2. Adicionando a guitarra 1. Trompa, trompete, saxofone. E nesse arranjo que a gente ouviu aí sem os sopros, é onde vão se deitar os improvisos, os versos, os refrões. E eu não sei se vocês repararam ali, ó, tem uma frase que ela é uma frase super... Só um minuto. Ela é uma frase que funciona muito bem como resposta rítmica, se a gente fizer o que o Fela Kuti chamava de Underground Spiritual Game, que era um jogo de perguntas e respostas, justamente algo que é bem tradicional africano. Então, essa aqui poderia ser uma resposta possível, esse pequeno padrão, antes de chegar nas semicolcheias ali na frente. Esse aqui, ó. Opa! Tamo aqui com os canais solados, só um minutinho. Lá vai o padrão que eu usaria de pergunta e resposta como uma convenção entre os instrumentistas.
Aí essa parte já seria eliminada do meu jogo de perguntas e respostas. Bom, eu espero ter conseguido demonstrar como que as ideias se compilam para a gente poder produzir um som que no final dá a característica do Afrobeat. E espero que vocês tenham a inspiração não só de ouvir, como também de tentar ousar, pegar algum elemento que seja interessante para aquilo que você está fazendo e que isso possa ter a serventia que teve para tantas outras pessoas, que é justamente de ser essa ferramenta artística de dar voz a uma classe oprimida ou dar voz a um povo. Muito obrigado. Então, esse foi a análise de arranjos autorais do nosso curso. Olá, chegamos então ao final da nossa jornada no curso Afrobeat, uma linguagem musical e uma ferramenta de luta. Esse é o nosso último módulo, o módulo de conclusão, onde eu pretendo abordar a relevância e a temporalidade, a potência do Afrobeat como um gênero de arte, um gênero de música e uma forte possibilidade de expressão sociopolítica. É muito importante, depois de todo o conhecimento que a gente construiu, seja conceituando como era a história na época que surgiu o Afrobeat, como foi a vida dos personagens responsáveis pela criação do Afrobeat, sobretudo Fela Kuti e a sua mãe, Funmi Layo. E falei também a respeito da técnica, e acredito, e foi o que me levou a querer construir esse curso para vocês, que essa cultura tão distante da nossa, advinda de um lugar tão distante do nosso, pode ser extremamente relevante para a produção cultural em Maringá, por exemplo. Então, o nosso curso, eu acredito que ele tenha sido, nos limites do tempo que a gente tem para produzi-lo e do molde que a gente escolheu para apresentar ele para vocês, ele tem a propriedade de unir diversas e singulares possibilidades de como interpretar, de como adentrar esse universo do Afrobeat. Eu espero não ter deixado de lado nenhuma questão importante para o gênero e espero ter dosado bem tanto a questão técnica quanto a questão histórica desse gênero. Por quê? Porque eu acredito que o Afrobeat, pelo poder que ele tem de influência ao redor do mundo e pela talvez precariedade do background da onde ele veio, ele se demonstra até hoje, depois da partida do seu originador, ainda uma via muito forte de como se expressar ideias, sobretudo a respeito da opressão, sobretudo a respeito do sofrimento do povo negro, diasporicamente. Então, eu acredito que foi muito importante para mim o Afrobeat, pessoalmente. Eu acredito que tenha valor que eu traga a minha história pessoal de encontro com esse gênero como um exemplo de uma mudança que pode ser perpetrada por algo que poderia ser só música, mas adquire novas dimensões, dado o teor político, o teor de engajamento, sobretudo na causa negra. Bom, eu sou maringaense, sou uma pessoa que vive em Maringá já faz muitos, muitos anos. Eu nasci em Mandaguari, que é uma cidade próxima, sempre tive íntima relação com a cidade de Maringá. E, por assim dizer, eu demorei bastante tempo para entender a minha relação com a cultura africana. Ao contrário das pessoas que são abençoadas de poderem ter um sobrenome rastreável até uma outra pátria que enviou seus cidadãos ou que seus cidadãos vieram ao Brasil a fim de modificar o seu padrão de vida, mas de forma livre, as pessoas que têm uma ancestralidade africana, elas perdem um pouco desse elo. Você não consegue saber qual seria o seu nome se você tivesse herdado um nome africano,
você não consegue ter uma íntima relação com uma nação africana, considerando que a África ela é extremamente multinacional, extremamente multiétnica e multicultural, extremamente rica em cultura. Eu falei aqui de um gênero musical e eu acredito que só dentro da Nigéria devem haver inúmeros, incontáveis, que não teria como eu abordar no tempo que a gente tem. E mesmo concentrando o conhecimento nesse universo do Afrobeat, ainda era muita coisa. Enfim, a minha relação com a música começa bem cedo. Eu desde sempre me interessei pelos sons, pelas músicas, sempre me moveu. Até quando eu era criança eu respondia muito à música. É, Lembro do curioso fato de que minha mãe e eu, a minha mãe, ela me levava pro trabalho dela às vezes. Ela trabalhava numa faculdade à noite, depois de 2 turnos durante o dia, e às vezes ela me levava para essa faculdade. E no percurso entre a minha casa e a faculdade, tinha assim umas 2 quadras do nosso percurso, tinha uma macumba, tinha um saravá. E aí, quando a gente tava passando nesse percurso, eu criancinha lá, minha mãe puxando eu pra levar eu pro serviço, porque tinha que levar, não tinha o que fazer. Eu ouvia a 2 quadras aquele negócio e eu já saía chacoalhando. Pra mim aquilo era muito legal. Eu falava, mãe, vamos lá, por que você tem que ir na faculdade? Que é isso? Vamos lá, tá acontecendo ali. Criança, né? E ela sempre achou isso interessante. Eu tenho uma lembrança muito etérea, porque da minha avó, uma lembrança muito etérea da minha avó, pois ela faleceu quando eu tinha uns 4 anos de idade. A minha avó era mãe de santo, então, sendo uma mãe de santo, ela falava nomes como Xangô, Oxum, Oxalá, Exu. Tudo isso são nomes de orixá, e esses nomes são provenientes da cultura iorubá. Então, depois de muito tempo, fast forward, no futuro, eu jovem, eu era músico, já tinha me interessado muito pela música, só que eu era roqueiro, então era administrado via sonora, via auricular na minha vida, um contexto mais europeu ou um contexto americano, uma música que tinha um outro negócio que também chamava minha atenção e também me modificava, me chamava a atenção a atitude daquela música, mas eu lembro de depois disso, eu senti como se eu tivesse feito todo um percurso como ouvinte de música até achar uma casa musical onde eu gostei de pertencer, que foi o Afrobeat. Quando eu achei aquele ritmo de música, primeiro que eu fiquei chocado que fazia uma música tão incrível na África. Era uma coisa que ninguém me disse. Não chegou numa revista, não chegou na MTV, num clipe. Eu tive que, de alguma forma, correr atrás de saber. E não só essa música era incrível, mas ela conversava muito diretamente comigo. Ela me demonstrou que eu poderia ter mais a ganhar se eu perscrutasse a minha raiz e falasse, olhasse de um outro modo para as pessoas que me ajudaram a me constituir, minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, meus primos e toda essa raiz que traça lá no final a uma África trazida escravizada para o Brasil. Toda essa mudança gerou com que eu tivesse um pouco mais de cuidado com a minha música, com que eu tentasse buscar conhecer esses segredos musicais que às vezes eles não estão na técnica, eles não estão no livro, não estão no curso, às vezes ele está numa espécie de tradução oral, de troca de pessoas. E eu acredito que isso foi uma coisa que eu ganhei por ter me aberto à influência que a cultura africana tinha em mim. E me tornou uma pessoa muito mais focada em que haja uma preservação dessa cultura. E eu acredito que, para além da técnica e das coisas que um músico que assistir esse curso pode pegar de influência ou ideia para tentar construir algo seu, autêntico, brasileiro, fica o exemplo de que a construção do Afrobeat e essa coluna de som que a gente ouve quando a gente ouve um disco de Afrobeat, ela vem justamente de um esforço sempre coletivo. Sempre é muito grande os grupos de Afrobeat. Sempre precisa que muita gente esteja adicionando aquilo que às vezes é uma célula simples, mas que dentro de um contexto gera
uma grandiosidade de elementos, um efeito transcendental, um efeito de quase iluminação. A gente fica um pouco mais aberto a receber uma mensagem. O Afrobeat influenciou muita gente no mundo, a gente já chegou a citar nos módulos anteriores. Aqui no Brasil você tem a Biomi Afrobeat Orquestra, você tem Metá Metá, Gilberto Gil tem levadas inspiradas no Afrobeat e as pessoas do Afrobeat citam Gilberto Gil, então não é uma coisa extremamente vertical, é uma influência que vai e vem. Eles ouvem as músicas do Brasil, nós ouvimos as músicas deles e todo mundo cresce muito quando a gente se auto-influencia. Através do mundo, em todos os lugares onde há uma opressão sistemática em relação a um povo, a uma gente, eu diria que sobretudo ao povo negro, mas não se restringindo há espaço para que o Afrobeat se manifeste como um gênero de cultura e arte que tem uma potência de ação sobre o mundo. Um exemplo disso, por exemplo, é que no Chile tem um dos grandes grupos de Afrobeat hoje em dia, chamado Neven Afrobeat. Eu tive a oportunidade de conhecer a galera da banda. Eu tenho um amigo chamado Klaus Brantemeyer, que toca no Neven Afrobeat, e eles são ativos na luta contra a opressão do povo Mapuche, que é um povo indígena daqui dos nossos Andes, né? É um povo andino. Então, o mesmo gênero de música provoca esse efeito de uma fala potente contra a opressão também aqui na América. Existe muitos grupos e muitos artistas que são influenciados pelo Afrobeat na indústria americana musical. Por exemplo, De La Soul fez um disco chamado Fela Soul, onde ele remixava e retransformava músicas do Fela Kuti. Você tem Jay-Z e Beyoncé constantemente citando ou colocando inserções de músicas do Afrobeat nos seus trabalhos. E também grupos europeus de Afrobeat que se rendem às delícias do gênero e produzem com a sua própria linguagem também uma luta que sempre está engajada nessas causas. Eu espero que esse curso tenha, se não ajudado você a entender completamente o que é Afrobeat, que tenha despertado a sua curiosidade para você olhar para essa realmente potente forma de cultura advinda da grande mãe África que está aí até hoje influenciando a nossa constituição como brasileiro e especialmente aqui como maringaense. Então, fiquem em paz e espero que a gente se encontre aí em grandes shows onde eu tocarei Afrobeat para vocês.